Fala galera, bora lá pôr a mão na massa? Aposto que vocês ficaram curiosos de como remover esse elemento de dentro da lista e como remover esse elemento da nossa página HTML. Então vamos colocar a mão na massa, vamos ver como isso funciona, ok? Então a gente parou aqui na estrutura de repetição for. Então eu expliquei para vocês como que funciona e essa estrutura de repetição for, ela vai percorrer toda a nossa lista e vai excluir os elementos dessa lista, ok? Beleza, como que eu vou comparar o elemento que está salvo aqui nessa lista, então vamos abrir aqui nossa página, que é esse elemento produto Guaraná, quantidade 1, valor 5, com o elemento que eu quero excluir realmente aqui da página quando eu clico no botão. Bom, eu poderia comparar a descrição desse item, com a descrição do produto que está salvo na lista. Porém, pessoal, aqui eu tenho elementos HTML e esse elemento Guaraná, ele está numa TR e ele não está no botão. Qual é a forma mais fácil e qual é a forma correta de se fazer isso? Adicionando um ID para cada um desses botões, tá? Então, ou seja, cada um desses itens aqui da lista será identificado com um ID para que esses botões tenham funcionalidades, executem coisas diferentes para cada um desses elementos da lista, tá? Então, bora aqui no código. Eu vou vir aqui onde eu estou adicionando o botão. Então, eu crio o botão dinamicamente. Eu adiciono um texto a esse botão. E agora aqui, ó, btn1, eu vou adicionar um ID para ele, tá? Esse ID tem que ser único. Ok? Então, ou seja, não adianta eu colocar aqui ID 1 se eu executar e criar um novo item e ele tiver o mesmo ID. Eu preciso de um ID único que identifique aquele botão especificamente. Ok? Então, como que eu vou gerar esse ID único? Eu falei para vocês, eu vou reaproveitar aqui código, tá? Eu falei para vocês que aqui nessa nossa lista, quando eu adiciono um elemento a essa lista, eu tenho aqui uma variável chamada length, que toda lista tem, que é o tamanho dela, a quantidade de elementos. Então, quando eu adicionar o primeiro elemento, a quantidade dela vai ser 1. Quando eu adicionar o segundo elemento, a quantidade dela vai ser 2. Então, eu vou utilizar essa variável length para que eu coloque um ID dinamicamente nesse meu botão. Mas como assim, Thiago? Olha, vamos monitorar. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pegar aqui a minha lista e vou pegar a variável length, que é o tamanho dela. E vou mostrar aqui na tela, ó, no console, lista.length. Ok? Para a gente poder ver como que isso aqui vai se comportar. Vou tirar os outros console, porque a gente não precisa mais. Esse console vai ficar. Tem aqui eu tirar esse outro console, vou deixar só mostrando na tela ali no console realmente o que interessa pra gente, tá? Aqui falta um ponto e vírgula. Quando eu criar um botão novo, ele vai adicionar esse texto, ele vai adicionar um ID, que vai ser o tamanho dessa lista, ou seja, a quantidade de elementos, a quantidade de registro que essa lista, que esse array tem. E aí eu vou mostrar aqui para vocês entenderem essa dinâmica, tá? Salvar, Ctrl S, vou atualizar aqui a página, vou adicionar o primeiro produto Guaraná, quantidade 1, o valor de R$5. Quando eu adiciono, veja que o valor 1 é essa variável aqui, ó, length, que está dentro da minha lista, que controla a quantidade de elementos que ela tem. Ou seja, eu acabei de adicionar um outro elemento dentro dela. Então, ela tem 1, tá? Quantidade 1. Se eu analisar esse botão aqui agora, vou clicar nesse aqui, vou clicar em cima do botão, ó, ele abre para mim. Olha lá o botão que a gente criou, ele tem o ID 1, que foi o ID que a gente deu de acordo com o tamanho da lista. Vamos criar mais um produto aqui, ó, Coca-Cola. E vou mandar adicionar. Então, olha, eu tenho aqui uma TR, eu tenho aqui a TD, eu tenho o botão com o ID 2, tá? Então, ou seja, a partir desse ID,
é que eu vou conseguir remover, procurar e encontrar o dado que eu quero remover dessa nossa lista, tá? Vamos ver como é que a gente faz isso? Então agora, eu tenho o ID, não vou mostrar mais esse console. E aí, uma vez que eu tenho o ID, quando eu clicar nesse botão, eu preciso identificar qual botão que foi clicado, tá? Que ele tem um ID. Então, pessoal, quando eu clico, além do escutador de evento executar aquela função, ele também captura qual foi o elemento que sofreu o clique. Então, ou seja, quando eu clicar nesse primeiro botão com o ID 1, o escutador de evento vai capturar o botão de clique e vai executar essa função. E o escutador de evento também pega qual foi o botão que você clicou. Então, eu quero capturar esse botão clicado e eu vou capturar ele dentro dessa variável aqui, ó, B de botão, tá? Então, aqui dentro, ele vai passar para mim, se eu cliquei esse botão, ele vai salvar esse botão aqui. Se eu cliquei esse outro botão, ele vai salvar esse outro botão aqui. Tá? Então, além dele executar e escutar o clique e executar essa função, ele agora vai passar para mim como parâmetro o botão que foi clicado. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, vou criar uma variável aqui, let botão, e vou pegar o botão, que é o b.target. Então, vem uma série de informações dentro dessa variável b. Eu quero pegar o elemento, que é o b.target, e salvar ele dentro dessa variável botão. Ok? Vamos dar uma olhada aqui, como é que está. Vamos exibir essa variável no console. Salvar, Ctrl S, vou atualizar. Vou colocar os dois produtos que a gente está trabalhando aqui, que é o Guaraná e a Coca-Cola. Agora eu coloquei aqui, né, Guaraná, Coca-Cola, Guaraná, Coca-Cola. Sem querer, eu executei aqui um Enter, ele colocou. Vamos olhar aqui no console, ó. Quando eu clicar nesse Guaraná, esse primeiro, olha lá, ele capturou qual é o botão que eu cliquei, que tem o ID 1. Se eu clicar nesse segundo Guaraná, ele capturou, ele executou o evento, capturou o botão e mostrou aqui para mim, ó, qual foi o botão, que é o do ID 2. Né? Vamos olhar aqui nos elementos. Ó. Eu vou abrir aqui a nossa div, a nossa tabela, TR. Olha lá, o botão ID 1. O segundo botão, ele está aqui. Ó, botão ID 2, então é exatamente eles que a gente está pegando. Quando eu clicar aqui nesse Coca-Cola, veja que ele traz para mim o botão de ID 3. Como que funciona mesmo? Eu clico no botão. O evento de clique é capturado, porque eu tinha adicionado um escutador de evento para cada um daqueles botões. E aí, quando esse clique acontece, ele executa essa minha função. Só que agora, na hora que o escutador de evento executa a minha função, ele passa para mim também qual foi o botão que eu cliquei, certo? Além dessas informações do botão que eu cliquei, tem uma série de outras, mas eu só quero o elemento, que é esse aqui, ó. Né? Por exemplo, esse último, eu quero pegar só aquele elemento para que eu pegue o ID dele para eu usar para percorrer a lista, tá? Então eu vou pegar aqui dentro desse elemento que foi passado para mim como parâmetro, o target. O target é o que guarda esse elemento aqui inteirinho, ó, botão, tá? Se eu apertar aqui, ó, B ponto, veja que eu tenho uma série de informações aqui, ó, mas essas informações eu não quero trabalhar. Eu quero o target, que é justamente o alvo, né? O botão que recebeu, o elemento que recebeu o clique. Tá certo? Agora, se eu tenho posse do botão que recebeu o clique e ele tem o ID, diferenciando cada um deles, e esse ID representa o dado dentro dessa minha lista, agora é só eu excluir. Tá? Então, vou criar mais uma variável aqui para ficar fácil de entender. Let ID recebe botão, que eu tenho aqui agora, ponto ID. Ok? Então, agora eu tenho o ID que eu quero excluir da minha lista. Tá? Então, eu vou percorrer todos os elementos da minha lista. Vou mandar exibir isso daqui no console de novo, para a gente poder
entender. Vou mandar exibir aqui a lista. Vou percorrer todos os elementos dele e vou ter que comparar o ID com esses elementos, tá certo? Então, vou salvar aqui. Vou executar para a gente poder ver. Vamos de novo. Pessoal, tá vendo que toda vez que eu atualizo a página, eu tenho que cadastrar os produtos consumidos de novo? Isso daqui começa a encher o saco, começa a ficar chato tem hora, não é? Nos vídeos da unidade 4, eu vou ensinar vocês como vocês armazenam esses dados para que você não precise ficar toda hora cadastrando para poder testar essa aplicação. Então, não deixem de ver os vídeos da unidade 4, que vai ser muito interessante, vai ser muito legal. Então, beleza, olha, quando eu clicar para excluir, eu já tenho o ID e eu tenho aqui a minha lista. Beleza, então eu posso excluir pelo item, pelo índice, ou eu posso escolher fazer uma comparação com o item aqui, ó, dessa lista, ok? Então, se a gente for excluir pelo índice, é muito mais tranquilo, mas normalmente a gente tem um identificador de dado, que a gente vai criar também nesse objeto, tá? Para a gente poder fazer um negócio mais real aí do mundo aí de desenvolvimento, utilizando, por exemplo, um banco de dados, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro da minha lista, a hora que eu adicionar o item, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, tá? Se eu estou usando o tamanho da lista para o ID do botão, eu também vou utilizar o tamanho da lista para poder adicionar um ID para o item, tá? Então, um ID que vai ficar aqui, ó, ok? Então, primeira coisa que eu vou guardar é uma informação, uma variável ID dentro desse objeto, e vai ser o lista.length, ou seja, o tamanho da lista. Então, o ID do item vai ficar igualzinho o ID do botão que a gente criou aqui, ó, tá? Vou salvar, vou atualizar. Quando a gente atualiza, vamos lá de novo, cadastrar o produtinho. Aqui, Coca-Cola. Beleza. Agora, quando eu clico, olha que eu tenho aqui a minha lista, tá certo? Então, dentro da minha lista eu tenho o ID 0, que é o do Guaraná. Eu tenho o ID 1, que é do Coca-Cola, tá certo? Peraí, Thiago, mas se você olhar aqui o botão, vamos olhar o botão. O ID dele é 1, não começou de 0. Por que aqui o ID está começando de 0? Simples, pessoal. Porque aqui, ó, eu criei o item para depois adicionar esse item na lista. Ou seja, ele sempre, o tamanho da lista sempre vai estar defasado com o nosso ID aqui, ó, porque só daqui para frente que o tamanho vai ser atualizado, que é a partir daqui que eu adiciono esse cara na lista. Então, para resolver isso rápido, o tamanho atual da lista, que na primeira vez vai ser 0, eu adiciono mais 1. Na segunda vez, que vai ser 1, eu adiciono mais 1, passa a ser 2. Então, eu começo a ter o ID igual ao do botão, certo? Então, vou salvar, vou atualizar, ok? Agora eu vou colocar só 1, vou clicar para adicionar. Tá lá o ID 1, né, que é o meu ID, que é igual ao botão, né, o ID do botão que eu tenho aqui, ó. Olha lá, o ID do botão 1, o ID do elemento 1. Então agora fica simples, eu vou percorrer essa lista e vou comparar o ID do botão que eu recuperei com o ID do item para eu excluir esse item de dentro da minha lista de dados, ok? Então vamos lá, estou fazendo um for que vai pegar item por item da minha lista e vai comparar esse ID do item com o ID do botão que eu cliquei. Então aqui, ó, vou usar de novo a estrutura de decisão if, né? Mais uma vez, pessoal, a estrutura de decisão if, ela está muito bem detalhada lá na unidade 1, então vale a pena dar mais uma lidinha de novo, né, para você relembrar e aprender um pouco mais sobre essa estrutura de decisão, ok? Beleza, então, se o ID do meu botão que eu peguei aqui for igual, lembrando que o operador de igualdade é o sinal de dois iguais, né, igual ao que? Eu vou pegar aqui o elemento lista,
na posição que o I está valendo, né? Então a primeira vez eu estou valendo 0, então a posição I. E aí eu vou comparar com o quê? Eu vou comparar com essa propriedade aqui, ó. Então quando eu fiz aqui, ó, lista na posição I, é essa posição que eu estou pegando aqui, ó. Então se é essa posição 0, né, que eu estou pegando, que o I vale 0, então agora eu vou acessar essa informação de objeto. Então, ponto ID. Então, ou seja, se o ID do botão for igual ao ID da lista, né, naquele posicionamento, então, ou seja, se for igual a esse ID desse elemento que está armazenado na posição 0, que agora está valendo I, então eu quero que ele remova. Então ele vai remover, né, vou colocar aqui, para ele remover. E para remover um item dessa lista, eu vou chamar a lista. Pronto. Eu tenho aqui um método, uma função chamada splice, tá? Então essa splice ela remove um item da lista, ok? Então essa splice eu tenho que falar para ela o seguinte, ó, qual é a posição que eu quero remover, então é a posição I, ok? E qual é a quantidade de itens que ele vai remover? Então, eu vou pôr que seja 1. Então, na posição 0, que a gente tem aqui na nossa lista, a gente só tem uma posição 0. Então, da posição 0, quantos elementos que a partir daqui eu quero remover? Então, eu quero, a partir da posição 0, remover um elemento, né, da minha lista, ou seja, esse cara aqui, ó. Então, da posição 0, que é onde eu estou analisando agora, eu quero que remova um elemento, ok? Feito isso, ele já removeu esse elemento da minha lista. Aqui embaixo eu vou exibir de novo a lista depois que esse for executou. Então, a primeira vez a lista vai ter os elementos, todos, né, todos os dados. Depois ele vai ter que mostrar aquele dado que foi removido, ok? Então, vou salvar, Ctrl S. Vou atualizar. Então, vamos lá, Guaraná, quantidade 1, valor de R$5. Coca-Cola. Então, eu quero remover a Coca-Cola. Então, quando eu clicar, veja que eu tenho um item aqui que foi adicionado, tá, na minha lista. Espera aí que eu acho que eu coloquei aqui as ordens de exibição, acho que está errada, espera aí. Aqui da posição mostra a lista, quando eu clicar no botão. O ID ele encontrou, Splice removeu um aqui, e aqui eu mostro o console, tá certo. Então, vou exibir aqui de novo. Guaraná, quantidade 1, R$5. Coca-Cola, R$5. Então, quando eu clicar nesse botão, ele exibiu aqui a primeira lista, só que ele já está exibindo a lista com o dado removido, ó, porque ele tem um link de memória, né? Então, beleza, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, a hora que a gente adiciona o elemento na tabela, na verdade aqui, ó. A hora que a gente adiciona um elemento na lista, a gente manda exibir, ok? Então ele vai exibir lá todos os elementos que a gente tem. Aí fica mais fácil para eu exemplificar o que está acontecendo. Do jeito que está ali, complica um pouquinho. Beleza. Coca-Cola. Então tá lá, a minha lista tem 2 elementos. Eu tenho aqui o 1, que é o Guaraná, o 2, que é a Coca-Cola. Então, quando eu mandar excluir o 2, ele vai percorrer, procurando o ID 2, então ele vai encontrar o ID 2 e vai remover esse item da lista, vai ficar só o Guaraná. Tá lá a minha lista, só ficou o produto Guaraná, ok? Então, dessa forma a gente excluiu da lista interna. O que falta agora para a gente fazer? Falta a gente excluir esse item aqui, ó, da tela, ou seja, o elemento TR
lá do nosso HTML que está dentro do table, ok? E isso eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Então não deixe de assistir, fique ligado e eu aguardo vocês lá. Até mais!